E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio estático. E a questão diz o seguinte: um homem equilibra verticalmente um bloco comprimindo contra a parede, conforme ilustra a figura abaixo. Então, um homem equilibra verticalmente esse bloco. Assinale a alternativa que pode representar as forças sobre o bloco atuam. Bom, o detalhe aqui é o seguinte, Primeiro de tudo, deixa eu colar aqui uma imagenzinha que eu já deixei pronta, só para a gente falar rapidinho sobre isso, que é a situação. Nós temos dois tipos de equilíbrio que a gente estuda, e esses dois tipos de equilíbrio, eles estão associados à lei da inércia, né? Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Os dois estão associados à lei da inércia, que fala justamente sobre situações de equilíbrio. Então, equilíbrio cinético. Qual a diferença destes dois equilíbrios? Na verdade, a palavra equilíbrio, dentro da situação de força, e quando a gente estiver falando de força, a palavra equilíbrio quer dizer a mesma coisa. A força resultante sobre o corpo vai ser zero, que é justamente o que a lei da inércia fala. Quando um corpo está sobre força resultante zero, ele tende a manter o seu estado de movimento, ou seja, se ele já estava parado, ele continua parado porque não tem força para acelerar esse corpo. Agora, se esse corpo ele não estava parado, ele continua o seu movimento, se ele já estava andando, ele continua se movimentando, mas com velocidade constante, porque não tem aceleração para aumentar ou diminuir esse valor de velocidade. Então sempre associa isso, né? Velocidade constante é sinônimo de força resultante zero. Lembrando que eu estou falando de velocidade vetorial, né? A velocidade ela tem que ser constante em módulo, direção e sentido para isso acontecer. Velocidade zero também significa força resultante zero. Como a questão está me mostrando, essa caixa está parada. Se ela está parada, todas as forças que existem ali tem que manter ela parada. E aí, tô olhando as alternativas, então, agora é bem simples, agora que eu expliquei a ideia é bem simples. Tem que achar uma resposta que mostre vetores que se anulam, não pode ter nenhum vetor sobrando, tá? Então, o que acontece? A melhor resposta para essa questão acaba ficando, então, a alternativa D. Só por que D? Porque esse vetor para cima, ele anula diretamente esse vetor para baixo, visto que eles têm o mesmo módulo, né? Como é que eu vejo isso no desenho? Eles têm o mesmo tamanho. E esse vetor para a esquerda anula esse vetor para a direita, fazendo com que aqui não tenha nenhum vetor resultante e ela se mantenha estática. Agora, todas as outras alternativas, tu vai ver que os vetores eles não estão se anulando, né? Tipo, essa aqui e essa aqui, elas estão mostrando basicamente a mesma situação, só que forças em direções contrárias, mudando ali a direção. Né? Esse vetor ele nunca vai se relacionar com esse nunca com esse e esse nunca com esse. Então a gente não tem uma anulação aqui, todas elas têm resultante. E na C, que mostra ali 3 vetores, mostra o seguinte, ó, esse aqui até anula esse, beleza. Mas e esse aqui? Esse aqui está sobrando, né? Esses dois se anulam e aí sobra um resultante. Então também não é a minha resposta, ficando realmente alternativa D para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.